Olá, hoje a gente vai mergulhar numa visão que, olha, desafia bastante o jeito que a gente costuma pensar sobre transtornos psiquiátricos. Em vez de olhar para eles como doenças, vamos explorar como a análise do comportamento os entende, como padrões de comportamento. E vamos começar indo direto ao ponto, com a pergunta que vai guiar toda a nossa discussão. A ideia de que transtornos psiquiátricos são doenças parece quase um senso comum, né? Mas a perspectiva que a gente vai analisar aqui propõe uma resposta bem diferente. E aqui está a tese, de forma bem direta. Para a análise do comportamento, a resposta é um sonoro não. Isso não quer dizer que sofrimento não existe. Muito pelo contrário. A questão é questionar a natureza do que causa esse sofrimento. A proposta é entender que esses padrões, por mais difíceis que sejam, não são de uma natureza diferente de qualquer outro comportamento que a gente aprende no dia a dia. Para a gente conseguir desembrulhar essa ideia, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que essa perspectiva é considerada tão radical. Depois, a gente vai redefinir o que significa ter problemas. Em seguida, vamos investigar as três grandes raízes de todo comportamento, questionar a própria ideia de normalidade e, por fim, ver como tudo isso se aplica na prática clínica. Vamos lá? A gente começa pela fundação dessa abordagem. A grande virada de chave aqui é sair de um modelo médico, que é focado na ideia de doença, para adotar um modelo de ciência natural, focado na interação entre o comportamento e o ambiente. E aqui está o conceito-chave de tudo: seleção por consequências. A ideia proposta por Skinner é muito parecida com a seleção natural do Darwin, sabe? Skinner sugeriu que os nossos comportamentos também são selecionados. Aqueles que produzem resultados favoráveis, que a gente chama de reforçadores, tendem a se repetir, a se fortalecer. Isso vale para tudo, desde a coisa mais simples até a mais complexa. Essa citação resume a ideia perfeitamente. Se todo comportamento é produto de variação e seleção, então os chamados transtornos não são uma categoria especial. Eles não vêm de um lugar diferente, de uma falha mental. São governados exatamente pelos mesmos princípios que explicam por que a gente aprende a falar, andar de bicicleta ou a tocar um instrumento. Certo. Agora vamos para a segunda parte para entender como essa visão muda a própria definição de um problema clínico. Se não é uma doença, o que é então? Bom, de acordo com o material que a gente está analisando, as pessoas buscam ajuda clínica por dois grandes motivos. O primeiro é o autoconhecimento, que, em termos funcionais, significa aprender a se comportar de um jeito que gere mais consequências positivas, mais reforçadores, ou seja, coisas que trazem bem-estar. O segundo motivo, e talvez o mais comum, é quando elas se deparam com dificuldades que sozinhas não estão conseguindo resolver. E aqui a gente chega na definição funcional, que é o pulo do gato. Estar com problemas não é ter uma patologia interna, algo quebrado por dentro. É uma dificuldade na interação com o mundo. É quando os comportamentos de uma pessoa não estão funcionando bem para afastar o que é ruim, o que a gente chama de estimulação aversiva, ou para alcançar o que é bom. O foco muda totalmente para essa relação entre o que a pessoa faz e o que acontece no mundo por causa disso. Agora que a gente definiu o quê, vamos tentar entender o porquê. E a resposta nunca é simples. Nenhum comportamento tem uma causa única. Essa seção aqui é central para a gente compreender a complexidade por trás de qualquer padrão de comportamento. Todo comportamento, sem exceção, é influenciado por três histórias que se entrelaçam. Primeiro, o nível filogenético. Essa é a nossa herança da espécie, nossa biologia, nossas predisposições genéticas. Depois, vem o nível ontogenético. Essa é a nossa história de vida única, tudo que a gente aprendeu desde que nasceu, através da interação com o mundo. E, por fim, o nível cultural, que são as regras, as práticas do grupo social onde a gente vive. Isso nos leva a um ponto fundamental. Aquela velha disputa entre causas orgânicas e psicológicas, ela simplesmente perde o sentido aqui. Nessa ótica, todo comportamento tem uma base natural e é produto dessas três histórias de seleção. A pergunta não é se é biológico ou aprendido, mas sim qual o peso de cada um desses níveis num caso específico. Olha só esses exemplos para ficar mais claro. No transtorno do espectro autista, a influência filogenética, ou seja, a genética, pode ter um peso muito grande. Mas a história de vida da pessoa e as práticas culturais, como a exclusão social, também são cruciais para moldar o comportamento. Agora, num quadro de ansiedade generalizada, a influência pode vir principalmente da história de vida, um histórico de punição, por exemplo, e da cultura, aquela pressão para ser o melhor, sem que haja uma predisposição genética tão evidente. Os princípios são os mesmos, entende? O que varia é o peso de cada nível.
Na nossa quarta sessão, a gente vai analisar como essa perspectiva desafia uma das ideias mais fortes da psicologia, a distinção entre o que é normal e o que é anormal. Historicamente, duas ideias dominaram esse campo. Um modelo metafísico, que parte da ideia de uma mente separada do corpo e busca falhas nessa mente, e o modelo estatístico, que basicamente diz que o anormal é aquilo que foge da média da população. A crítica aqui é dupla. O primeiro modelo não é científico, e o segundo acaba distorcendo a teoria de Darwin ao criar juízos de valor, como se quem está na média é melhor ou mais adaptado. E isso nos leva a esta conclusão central. O que a gente chama de transtorno não é uma descoberta da natureza, mas sim uma classificação social. É um produto de práticas culturais que definem o que é esperado ou aceitável. Um comportamento só é visto como anormal porque ele quebra certas expectativas sociais de um grupo em um determinado momento da história. Então chegamos à parte final onde tudo isso se conecta. Como é que toda essa visão teórica, que é bem radical, se traduz no trabalho clínico do dia a dia? Bem, a ferramenta central não é classificar e dar um diagnóstico, é fazer uma avaliação funcional. O objetivo é entender a função do comportamento, o que acontece antes de ele ocorrer, o que acontece logo depois, o que, no ambiente, mantém esse comportamento mesmo que ele traga sofrimento. A análise se volta para as contingências, ou seja, para essas relações de dependência entre o que a gente faz e o ambiente. E se não se usa o diagnóstico como critério para intervir, o que se usa? O sofrimento. A intervenção clínica se justifica quando um padrão de comportamento causa dor, causa prejuízo significativo para a pessoa ou para quem está ao redor dela. O foco não é se a pessoa se encaixa numa categoria, mas sim se é possível aliviar o sofrimento que ela sente. Com isso, os objetivos da terapia se tornam muito concretos e funcionais. O trabalho é ajudar a pessoa a construir novas formas de interagir com o seu mundo. Formas que diminuam o contato com eventos dolorosos ou aversivos e que, ao mesmo tempo, aumentem o acesso a reforçadores, as coisas que trazem bem-estar e realização. A proposta, portanto, é traduzir o problema. Em vez de um rótulo de doença, o clínico analisa aquele padrão em termos de déficits, ou seja, comportamentos que faltam no repertório da pessoa para lidar melhor com o mundo, ou excessos, comportamentos que acontecem com muita frequência ou intensidade e acabam trazendo problemas. E este é um jeito muito poderoso de reenquadrar a questão. Talvez esses comportamentos não sejam desordenados em si, mas sejam, na verdade, respostas perfeitamente compreensíveis, selecionadas por ambientes que são, eles mesmos, desordenados ou extremamente adversos. O comportamento passa a ser visto como uma forma de adaptação, mesmo que seja uma adaptação dolorosa. E a gente termina com uma reflexão. Se todo comportamento, inclusive aqueles que nos fazem sofrer, é selecionado por suas consequências, então, o que isso nos diz sobre os ambientes sociais, familiares e culturais que criam e mantêm esses padrões? A pergunta final talvez não seja o que há de errado com a pessoa, mas sim que tipo de mundo é esse que seleciona tanto sofrimento.